Primeira característica para se destacar como engenheiro num processo seletivo para trabalhar na Alemanha. Você precisa não só mostrar que você resolve o problema, mas você precisa mostrar que você é viciado, você é alucinado, você não dorme enquanto não resolver o problema que tem na tua mesa. Ou seja, aquilo não é um problema, aquilo é um desafio. E você foi feito para conseguir conquistar isso, para conseguir buscar a solução. Então, parece tudo uma instalação, né? Mas é real, você precisa. Nós recebemos a nossa mesa só bucha, só problema. É um atrás do outro. Mesmo você sendo projetista ou, sei lá, cara, trabalhar com cliente, engenheiro resolve problema. Não tem mais outra coisa. Não, você não tem outra coisa. Se você só preenche planilhas, você não é engenheiro. Ou você está fazendo uma atividade que, enfim, eles estão torrando dinheiro, entendeu? Então, se você é realmente engenheiro, se você atua como engenheiro, você está resolvendo treta, você está resolvendo um problema, tá bem? Então você precisa mostrar isso, que você não só resolve, porque todos resolvem, mas você é especial, você vem para destruir. Você não dorme enquanto não para com isso. E como você mostra que você não para enquanto não resolver isso? Primeiro, você mostra que você trabalha na evolução de você entender o problema, né? Você mostra que você, tipo, tá, ok, eu tenho esse problema, então como fazer ele ficar cada vez menor, né? Então, fracionar ele e como resolver ele da melhor forma possível, né? E você, então, tem que mostrar a sua lógica, tem que mostrar o seu pensamento crítico, tem que mostrar que você tem esse planejamento, esse passo a passo de como resolver um problema, tá bem? Qualquer outra coisa que mostra que você resolve o problema é a segunda característica. Segunda característica. Qual é a segunda característica que mostra que você é um engenheiro, né, diferenciado e que vai fazer você atrair, né, o mercado de trabalho alemão? Resultado. Então, não tem nada que quebre o resultado. Se você mostrar para o recrutador, para o tomador de decisão, enfim, pro RH, manager, todo mundo que está envolvido no processo seletivo, né, dessa vaga que você se aplicou. Se você mostrar que você é o cara com case de sucesso, né, com soluções criativas, com exemplos, ele não tem como te ignorar. Você vai ficar aqui, ó, guardado na cabeça dessa pessoa, deles. Por quê? Porque a vaga de emprego nada mais é que um problema a ser solucionado. Ou seja, qual é o problema por trás dessa vaga de emprego? Você tem que descobrir para se vender da melhor forma, e quando você mostrar que você consegue resolver esse problema, ninguém vai te ignorar. Não tem como. Você imagina, é como falar, por exemplo, né? Pô, eu tô com fome, né? Daí aparece três pessoas na sua frente, uma fala, sei lá, eu sou advogado, eu sou engenheiro, e a outra fala, eu sou vendedor de marmita e tô com a minha mochila cheia. Chamou sua atenção. Você vai ficar aqui, ó, vidrado nessa pessoa. Você quer ela, porque ela tem a solução do seu problema, entendeu? Então, é um exemplo tolo, mas eu preciso mostrar para vocês que é isso mesmo. Você precisa entender o problema da vaga, você precisa mostrar que você resolve o problema da vaga, né, que você tem resultado em relação a isso, e ninguém vai te ignorar mais. Não tem como, entendeu? Não existe a possibilidade. Então, eu posso dar um exemplo para vocês em relação a uma entrevista que eu fiz, porque a entrevista, né, ela era na posição maior, né, e também em relação ao salário muito maior. E ela falava de viagens internacionais, de desafios em culturas diferentes. Então eu trouxe um problema que aconteceu comigo, que eu sabia que poderia acontecer também com essa vaga que eu estava me aplicando, e eu mostrei como eu solucionei. Eu falei, ó, o problema era você, durante uma viagem internacional a um país onde o inglês não é a primeira língua, e dependendo do local, é bem difícil a comunicação mesmo. É bem desafiante. Então, o que você faz? Você precisa falar com o cliente, você precisa falar com essa pessoa, com o seu, né, enfim, com a pessoa que está ali a trabalho com você, ou você foi visitar, ou você foi trabalhar junto, né, enfim.
e a pessoa não se comunica bem em inglês. Ou quase não se comunica. É o que aconteceu comigo, em Taiwan. Então, eu expliquei exatamente que eu fui para lá, né? Com meu inglês tranquilo, de comunicação. Não é perfeito, mas é tranquilo para comunicar. Cheguei lá, percebi que eles não falavam inglês. A melhor, vamos dizer assim, o melhor engenheiro de lá, da empresa que eu fui visitar para instalar uma máquina. O engenheiro com o melhor nível de inglês, ele conseguia fazer frases com 2, 3 palavras, extremamente pausado, e ele quase não entendia muito bem. Então eu tinha que falar super pausadamente, usar palavras simples, e eu tinha que dar um treinamento para eles. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso acontecer? E agora eu não me lembro exatamente a ferramenta, mas eu vou explicar o que aconteceu. Eu tinha que fazer um treinamento, e foi na época do corona. Então eu fiquei no hotel 15 dias de quarentena. 15 dias de quarentena. A gente descobriu um segundo problema. Que eles não falavam inglês tão legal. 2, que no meio dessa viagem que eu tinha planejado, tinha um feriado em Taiwan. Então a gente não poderia trabalhar. Era proibido. Não só para nós, mas para eles. E a gente não sabia, a gente não tinha feito essa conta. Então, existia 2 coisas ali. Eu tinha que acelerar meu trabalho, né? E eu tava no hotel 15 dias, eu não podia fazer mais nada. Eu tinha que acelerar meu trabalho nos outros 15 dias que eu ia ficar em Taiwan, e a comunicação tinha que ser boa, ou pelo menos entendível, porque eu tinha que explicar totalmente para o engenheiro, né, de engenheiro para engenheiro, como é que funcionava a máquina, né, se desse algum problema, como faria. Eu era engenheiro de aplicação, né, naquela época. Então, eu pensei, cara, em vez de eu fazer esse treinamento 100% presencial, que era o combinado, eu vou fazer uma grande parte dele online, enquanto eu tô aqui no hotel. Eu não precisava trabalhar, mas eu fiz isso. Então eu montei um treinamento online, e eu falei, agora a segunda parte é fazer eles entenderem. Então, eu acho que eu utilizei o Google Meet, ou alguma ferramenta que quando eu falava a palavra, tinha um botão que eles poderiam apertar e traduzir. Primeiro, mostrava a legenda. Se eles colocassem na língua deles, traduzia. Eu acho que é Google Meet, tá? E traduziu todo o meu treinamento. Então eu tava falando pausadamente, então palavra por palavra, bem claro, bem objetivo, mas bem devagar, num ritmo bem tranquilo, para que o software entendesse a minha comunicação e traduzisse para eles, né, para chinês, enfim, é o mais próximo ali do chinês, a língua deles, o mandarim, né? E deu super certo. Eles entenderam, né, fizeram perguntas, e a gente foi trocando uma ideia. Acho que eu fiz o treinamento em 2, 3 dias, não tenho certeza. Então eu utilizei 2, 3 dias, sei lá, das minhas férias no hotel trancado, para acelerar o treinamento que eu deveria fazer presencialmente. Quando eu fui liberado de sair do hotel, eu cheguei lá e eles já sabiam a teoria, né, e tinham já tirado algumas dúvidas. Então na prática foi muito mais fácil ensinar para eles. Foi muito mais fácil explicar para eles. E por que eu estou explicando toda essa história? Porque nesse emprego que eu estava, né, nessa vaga que eu estava fazendo entrevista, foi perguntado, né, você tem aptidão, você está disponível para viajar? Sim, estou, né, dentro das minhas limitações, eu expliquei, né, e você consegue trabalhar bem com culturas que, enfim, não fala como primeira língua o inglês, talvez tenha um pouco de dificuldade, tem paciência. Então, eu não só respondi, mas eu destruí essa possibilidade de ele não ter certeza que eu era bom naquilo. Então eu falei, cara, olha a minha criatividade. Eu, vendo que eles não conseguem se comunicar bem, eu descobri isso, utilizei a meu favor, utilizei os dias que eu não precisava trabalhar para trabalhar e acelerar o processo. Acabou que no final, no último dia, né, de visita lá, de instalação da máquina, eu já estava com tudo pronto, só foi o dia de assinar os contratos e, enfim, garantir o pagamento, né, do serviço. Eu sabendo que esse era um ponto, porque eu perguntei isso antes, né, eu tô falando nos meus vídeos, eu vou ficar repetindo. Quanto mais você perguntar sobre qual que é o problema, qual que é a maior dor, qual é o maior desafio do seu futuro chefe, você vai entender qual que é o maior problema que ele tem naquela vaga. E você vai conseguir usar os seus exemplos de vida profissional, pessoal, para mostrar para ele que você é a pessoa mais certa para estar ali,
na vaga.